E eu queria orar com os irmãos. Eu sinto que depois dessas ministrações, nós precisamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Espírito Santo, nós estamos aqui para sermos encontrados fiéis. Hoje estamos falando da nossa salvação e já temos certeza dela, Senhor, mas alguns não têm. Queremos compartilhar com os nossos irmãos essa certeza de que estamos salvos em Cristo Jesus, somos seus filhos, somos também seus herdeiros, mas em breve o Senhor virá, e o Senhor virá para buscar os fiéis, e eu quero ser encontrado fiel, eu quero ser encontrado como um vencedor, eu quero pregar a respeito de que Ele vem, e vem para buscar os fiéis, e vem para buscar os vencedores, para o dia do arrebatamento. Diga assim: Senhor Jesus, nesses dias, gere um santo temor no meu coração, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos desenvolver uma série de mensagens a respeito da salvação e da vida eterna, da salvação e do reino de Deus. Hoje eu quero terminar a respeito da salvação. Eu quero te dar mais alguns argumentos que você pode estar em paz com relação à sua salvação. Acompanhe comigo ou no seu boletim ou aqui na ministração. Estou no quarto ponto. O corpo de Cristo não pode ser mutilado. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 17. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é o que com Ele? Aquele que se une ao Senhor é o que? Um só Espírito. Mas da mesma forma, Coríntios capítulo 12 e o versículo 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. Diga: o corpo de Cristo. E individualmente nós somos o quê? Coletivamente nós somos o corpo de Cristo. Individualmente somos o quê? Por isso afirmar que você sozinho é igreja está errado. Você sozinho não é igreja. Você sozinho é membro do corpo de Cristo. Mas nós, como nós estamos aqui hoje, ou independente de estarmos reunidos, como filhos de Deus, somos o corpo de Cristo. Olha aqui para mim. Você crê que o corpo de Cristo é genuíno e verdadeiro? Sim ou não? Então me prova isso. Como você crê que o corpo de Cristo é genuíno? Isso aqui não é uma mera ilustração de Paulo, uma figura de linguagem. Como que o corpo de Cristo, você me prova que o corpo de Cristo é genuíno? Porque se ele for genuíno, é impossível, e esse é o quarto argumento, que um membro perca a salvação. Caso contrário, o corpo de Cristo seria mutilado. Se fosse possível perder a salvação, olha aqui para mim, Cristo essa semana teria uma orelha, e na semana que vem estaria sem, porque ela desviou, e ela perdeu a salvação. E Cristo estaria com os pés mutilados, ou quem sabe com o braço, porque esse irmão que é braço, perdeu-se. Isso é possível, meus irmãos? Não, é possível que essa semana eu fique sem um dos meus membros, para a semana que vem retomá-los. É assim? Você sabe a prova de que o corpo de Cristo é perfeito? Porque Efésios diz que a sua noiva, a igreja, ela é sem defeito, sem ruga e sem mácula. Se o corpo de Cristo é perfeito, ele não pode ser mutilado. E uma vez que você foi enxertado nele, você permanece nele eternamente. Quantos membros do corpo de Cristo tem aqui? Acabou, querido. Se você for enxertado nele, ninguém pode arrebatá-lo das suas mãos.
Você agora faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é perfeito. Quer saber a prova de que é perfeito? É que quando Ele arrebatar o corpo será completamente arrebatado. Meus irmãos, dessa maneira, 1 Coríntios capítulo 26, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam. Quinto argumento: somos pedras vivas na casa de Deus. É uma outra ilustração. 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois o quê? Edificados. Você está sendo edificado? Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele está numa célula. Se ele não tiver, pode convidá-lo para a sua célula. Você está na liberdade. Atrás de você, à frente, do lado. Não estou no célula não. Então, filho, olha aqui, se você não está numa célula, você não está sendo edificado. Pelo menos aqui nessa igreja, né? Você não está sendo cuidado. Está vendo aqui esse prédio? Esse prédio está edificado? Tá. Você quando olha para uma parede dessa, ela tem imperfeições, não tem? Assim como o corpo de Cristo também tem imperfeições. Não existe corpo perfeito, nem o meu, nem o seu, e nem mesmo o corpo de Cristo. Ele está consciente das imperfeições. Mas eu pergunto, essa parede está edificada? Se você tirar ali um tijolo da parede, vai perceber? Vai, não vai? Deus está construindo a sua casa. Como é que é o nome da casa de Deus? Fala assim, igreja. A igreja é a casa de Deus. E olha o que diz Pedro: sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Se houvesse possibilidade de um crente perecer, então a casa de Deus seria igual aquela casa daquela cantiga popular, né? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Um dia ela tinha teto, aí no outro dia o teto perdeu a salvação e arrancou o teto. Aí um dia a janela perdeu a salvação, arrancou a janela. Você crê que a casa de Deus é assim, despedaçada? Então por que você crê que pode perder a salvação? Olha, se por um instante um tijolo desse aqui, um bloco, ficasse ali, aí ele perdeu a salvação, ele sai. Aí 2 semanas ele ganha de novo a salvação, ele coloca. Aí ele sai, ele coloca. Pode ser construída algo assim? Pode ser edificado alguma coisa assim, meus irmãos? Diga assim: eu faço parte da edificação da casa de Deus. Você acha que a edificação do Novo Testamento é superior à edificação do Velho? Sim ou não? Você acha que a casa que Cristo está construindo é uma casa mais gloriosa do que a primeira casa que foi construída, os templos, ou o templo de Salomão? Projeta lá 1 Reis 6:7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto edificavam. Isso aqui é o templo de Salomão, que foi uma das maravilhas do mundo. Quando edificaram o templo de Salomão, não se escutava barulho de martelo, nem machado. Sabe o que acontecia com a pedra? Eles pegavam a pedra e trabalhavam no tamanho exato, lá no deserto. Os engenheiros aí, que acham que fazem obras modernas, eu quero ver um engenheiro fazer isso. Trabalhavam a pedra lá no deserto, do tamanho certinho do templo, para encaixar na parede, e não tinha as ferramentas que nós temos hoje, e trazia aquela pedra. Quando ela chegava na parede, sem martelo, sem machado, sem instrumento algum de ferro, ela era perfeitamente encaixada. Se Salomão construiu um templo assim, imagina o que Jesus está construindo.
Se Salomão chegava e conseguia encaixar uma pedra perfeitamente, eu garanto a você, em nome de Jesus Cristo, que aquele que te encaixou é maior do que Salomão. E uma vez que você foi encaixado no seu templo, que é a casa de Deus, ninguém tira você de lá. Pastor, ninguém tira, mas eu mesmo posso sair. Engano seu. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Porque tem gente que acha que você pode sair, mas não pode. Sexto argumento, ou sexta prova. O que diz a sexta prova? Olha aí no seu boletim. Recebemos o quê? O selo e o penhor do Espírito Santo. Isso aqui é interessante. No momento em que um cristão é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo. Olha Efésios capítulo 1 e o versículo 13. Em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, e o evangelho de quê? Da vossa salvação, tendo também crido. Então olha só, depois de ouvir a palavra, o evangelho da salvação e crido, o que acontece? Foste selado com o Espírito da promessa, o qual é, diga, a garantia. Já ouviu falar aí do tal penhor? Você vai lá, né, aí na Caixa Econômica Federal, lá no penhor, e deixa um bem, e aquilo está em garantia de um valor que você pegou. Qual é a nossa garantia? A nossa garantia, querido, é que não há nada mais precioso entre o céu, a terra, debaixo da terra ou em cima da terra, do que o Espírito Santo. E quando você creu, Deus falou assim, para ele não duvidar, eu vou dar a ele a coisa mais preciosa que um homem pode receber, que não é a prata e nem o ouro, é o próprio Espírito de Deus. Essa é a garantia. O que significa receber o selo? Quando você recebe um selo, aquilo demonstra que é uma propriedade, que não é muito comum, mas lá do Goiás, no Goiás, de onde eu vim, nós marcamos muito lá os bois. Você esquenta, né, a marca e você ferra o boi, ferra a vaca, né? E às vezes ferra até aqui, né, Iris? Para marcar no rosto. Eu quero dizer que você não vê, porque esse selo é um selo espiritual, mas os demônios vêm. Quando você anda pelas ruas, você está identificado como propriedade exclusiva de Deus. Quando você anda aí, você está achando que é um cidadão normal, e as pessoas quando olham para você, imediatamente elas não percebem, mas o mundo espiritual percebe, aquele ali é de Deus, aquele ali é selado, aquele ali pertence ao Altíssimo, aquele ali foi lavado no sangue de Jesus. Você quer ver tanto que isso é verdade? Eu não sei se você, né, se converteu, entregou sua vida a Jesus, você não era um crente assim muito 100% não, aí você resolveu passear, você foi lá e caiu lá num centro espírita, num dia de trabalho, aí você estava lá, mas você já era crente, não baixou nenhum espírito lá naquele dia. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece aqueles que são seus. Uma vez que você foi marcado, ninguém pode tirar aquela marca de você. Diga glória a Deus. Eu fui selado e eu faço parte agora desse selo do Espírito. Mas tem mais. A Bíblia diz também uma sétima razão: nós somos propriedade do Senhor. Olha que coisa linda. Olha João 17,6. Nós somos propriedade de Deus. Eu manifestei o teu nome aos homens que o quê? Não. Quem falou essa palavra aqui foi Jesus, lá em João 17. Jesus falou assim para Deus: manifestei o teu nome. Nome de quem? Nome de Deus. Aos homens que o quê? Me deste. Você foi dado como presente de Deus para Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, na agonia e na aflição da sua alma, Deus o recompensou.
E ele falou assim para Jesus: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, mas hoje ninguém está, não é toda língua que está confessando. É verdade, mas daqui a pouco eu vou chegar lá, no dia que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai confessar, no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas você é um bem-aventurado, porque hoje você já foi dado como presente de Deus a Jesus. E eu duvido que uma pessoa nobre como o nosso Deus dê um presente para depois tomá-lo, especialmente das mãos do seu filho. Se você é propriedade de Deus, dê um glória a Deus bem alto. Se você viesse a perder a salvação, poderia significar que o presente de Deus dado a Jesus era sem valor. Ah, meus irmãos, eu tenho revelação que eu sou um presente nas mãos de Jesus. Olha João 17:12, que coisa maravilhosa. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus te deu para Jesus. Fala para ele: você agora é dele. Você agora é dele, irmão. Você não é seu mais. Você não é da sua mulher. Você não é do seu filho. Você é de Jesus. Ah, meu irmão, você é de Jesus. Você é de Jesus. Olha João 6, olha a escritura. Se você por acaso tiver dúvidas da sua salvação, vai para a palavra, porque ela vai extirpar toda dúvida. Olha o que o texto diz, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá. Não, esse aqui nós temos que ler junto. Nós vamos ler a uma só voz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de nenhuma maneira, nem que ele queira, nem que alguém o arrebate, nem que faça trabalho de macumba, de feitiçaria, de sangue de bode e de galinha, de modo nenhum eu lançarei fora. Oh, aleluia! Oh, meu Deus, isso aqui é de Deus demais. De modo nenhum. Eu quero dizer para você, de modo nenhum, nem por suicídio, nem por pular de prédio e nem por nada. Pastor, não, aí você apelou. Se o crente suicidar, eu sei que você está morrendo de vontade de fazer essa pergunta, eu vou fazer para você. Se o crente suicidar, ele não vai para o inferno? Não vai, filho. Porque se tirar a sua própria vida é maior do que tirar a vida do outro, então nós temos que mandar para o inferno o suicida e também o assassino. E quem escreveu esse texto aqui, pelo menos mais da metade do Novo Testamento, foi um ex-assassino chamado Paulo. E eu te garanto, ele não está no inferno. Ah, pastor, mas eu aprendi toda a vida que o suicida vai para o inferno. Então, pega esse texto aqui e muda. Porque a Bíblia diz: de modo nenhum. Ah, pastor, mas o crente que suicidou. Eu conheço alguns que suicidaram. Ah, mas então ele não era crente. Aí nós vamos avançar para além do que nós estamos compartilhando hoje. Porque você sabe como alguém é salvo? Você pode me afirmar que alguém é salvo? Você pode me afirmar que essa pessoa do seu lado é salva? Você pode me afirmar? De que maneira podemos afirmar? Nós vamos aprender mais. Vamos ler outro texto, João 10, 29. Aquilo que o Pai me deu, olha só, você que está pensando aí nessa pergunta que eu te fiz. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Não é aquele que o Pai me deu, é aquilo. Não é aquele, é aquilo. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, diga assim, ninguém. Diga ninguém pode arrebatar. Agora vai comigo no texto. O que é aquilo que o Pai deu para Jesus? Conta para mim. Se você está entendendo a mensagem. O que é aquilo que o Pai deu para Jesus? Conta para mim. Vai. Não, não é você, porque se fosse você seria aquele. É aquilo, isso, aquilo
que o Pai me deu é maior do que tudo, é maior do que o suicídio, é maior do que o homicídio, é maior que o sangue de bode, de galinha e de qualquer coisa, porque a Bíblia diz que é maior do que tudo. Sabe o que o Pai deu para Jesus? A redenção. A redenção não é da lei, a redenção não é de Moisés, a redenção veio com Cristo Jesus, e o Pai deu para ele, porque não havia sangue de homem, nem de bode, nem de animais, que poderia tirar o pecado, mas João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que Deus deu para Jesus, tirar o pecado do mundo, e o nome disso chama redenção, e aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Você quer saber de uma coisa? É maior até do que a sua vontade. Ah não, se o homem não quiser, ele não pode ser salvo. Ah, é mesmo? Mas a Bíblia diz que é maior do que tudo. Então, vou te fazer uma perguntinha: quem é que resistiu a Deus? Foi Faraó que resistiu a Deus, ou foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Fica por sua conta agora, porque isso aí é outro assunto. Mas ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele endurece quem ele quer endurecer, porque eu amei a Jacó e eu me aborreci de Esaú, e os dois estavam lá na barriga da sua mãe, não tinha feito coisa nenhuma, mas ele escolheu. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Fala assim comigo: e da mão do Pai ninguém, nem eu mesmo, pode arrebatar. Então você toma a sua conclusão em nome de Jesus. Oitavo, eu preciso terminar, porque nós temos que batizar, e a chapa está esquentando. Nós somos sustentados pelo Senhor. Nós somos sustentados pelo Senhor. Hebreus 7:25 diz assim: por isso também pode salvar, diga comigo bem forte, totalmente, completamente, aqueles que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Batizantes, tem gente que não batiza, sabe por quê? Porque ele pensa assim: não vou batizar agora não, porque eu posso desviar. Sabe o que está acontecendo com você, querido, que pensa assim? Você está pensando que estar na presença de Deus, numa vida de santidade, depende de você. Mas eu te digo que a mesma graça que te salvou é que te mantém firme na presença de Deus. É essa mesma graça, a ela que te salvou, ela te mantém firme. Porque aquele que está de pé, veja que não caia. Mas é você que mantém você de pé? Hein? É você que é a oitava prova, é que nós somos sustentados pelo Senhor. Você não tem garantia que vai acordar amanhã, a sua garantia é que Deus está te sustentando. Ah, pastor, eu sou fiel. Não, eu quero dizer para você que eu não sou fiel, mas eu estou aliançado com alguém que é fiel. Eu quero dizer para você que eu mesmo não sou fiel, eu sou um pecador miserável, mas eu me uni com alguém que é fiel. O seu nome é Jesus Cristo. Ele é o fiel e verdadeiro, Ele julga e peleja com justiça. Eu mesmo não sou fiel, mas Ele é, e Ele é poderoso para completar a boa obra na minha vida. Em nome de Jesus. A nona característica, a nona prova: somos guardados pelo poder de Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você já leu o Salmo 127? Pergunta para ele: você já leu o Salmo 91? Pergunta para ele agora: quem que te guarda, filho? Ah, quem me guarda? Ah, eu ponho guarda na porta da minha casa, eu ponho alarme, eu ponho segurança. Mas o Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a tua casa, em vão vigia a sentinela. O Salmo 91 diz que se você não esconder no esconderijo do Altíssimo, a peste do meio-dia, a mortandade que assola a meia-noite, ela te pega. Mas se nós fomos guardados pelo poder de Deus, aleluia, nós temos a nossa salvação eterna. Gálatas capítulo 3 e o versículo 3. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. O livro aos Gálatas fala disso. Assim, sois assim insensatos,
que tendo começado no Espírito, estejais agora sendo aperfeiçoados na carne. Meu irmão, não deixe ninguém roubar a sua paz em Cristo Jesus. Presta atenção, uma coisa é a salvação, outra coisa é o galardão. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser um vencedor. Uma coisa é ter escrito o seu nome escrito no livro da vida, outra coisa é ser arrebatado com Cristo. Mas nós vamos falar disso em breve. E por último, o meu último argumento, o 10º que está no seu boletim. Se você depois quiser a ministração anterior, é só você procurar o Ministério da Palavra. Somos guardados pela fidelidade de quem? Você é guardado pela fidelidade de quem? Porque, irmãos, eu sou, com a graça de Deus, o seu pastor, mas você não está guardado pela minha fidelidade. Não fui eu que paguei com meu sangue a sua alma. Não sou eu que intercedo por você todos os dias. Não sou eu capaz de sustentar você. Por isso não apoie a sua fé, nem a sua esperança, nem a sua expectativa em homem nenhum. João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ah não, esse aqui merece você ficar de pé para nós lermos juntos. João 10:28. Merece até chamar aqui a equipe de louvor. Merece nós fazermos uma festa para o nosso Deus. Eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo. Hoje nós estamos batizando vidas. Hoje nós estamos falando de salvação e nós estamos batizando vida. O povo entra aqui nesse lugar e não entende por que você é tão feliz assim. Que você não bebeu, você não fumou, mas você está cheio de alegria. Ai meu Deus, essa é a salvação em Cristo Jesus. Ah, ser crente é bom demais. Você deveria ter sido há mais tempo. É bom demais servir a Deus. Às vezes o seu corpo está cansado, mas o seu espírito está ativado. Às vezes a sua mente, você está cansado do trabalho, mas quando você faz igual Davi disse: ah, eu queria ser como a andorinha, para estar nos teus atos, Senhor, todos os dias da minha vida. Olha o que diz esse texto, meus irmãos. Se você não ficar feliz com a salvação, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém os arrebatará da minha mão. Nem se você pecar, nem se você enfiar sua cara no mundo, você não vai sair das mãos de Deus. Pastor, mas eu não vou ser disciplinado. Vai ser disciplinado sim. Mas hoje eu não quero falar de disciplina. Hoje eu quero falar do amor de Deus. Hoje eu não quero falar do pai bater no filho. Eu não quero falar da disciplina que os filhos desobedientes terão. Antes eu quero falar da mensagem da vida eterna. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós temos que louvar Jesus. Já está bom, já é suficiente. A Escritura nos convenceu. Nós somos salvos. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. E se você não entregou, filho, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você ter certeza da sua salvação. Tem muita coisa que o seu dinheiro pode comprar, mas isso não pode. Tem muita coisa que você vai ficar feliz nesse mundo, mas se Cristo estiver na sua vida, você vai ficar feliz eternamente. E eu não estou falando só depois da morte, não. Eu estou falando todos os dias da sua vida. Vamos louvar Jesus
E se tiver alguém perto de você que é visitante, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ministro da casa de Deus, faz o seu trabalho. Nós vamos fazer o nosso aqui. Vamos louvar Jesus, igreja. Se tiver um visitante, ora com ele, ensina ele a entregar a vida dele a Jesus. E prepare-se para o batismo. O batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, o batismo de salvação, em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus pela sua salvação.